Quanto tempo da sua vida você levou para compreender o que era felicidade? Eu, por muito tempo, não sabia o que era isso. Eu não entendia o que era a palavra alegria, felicidade plena, genuína. Eu achava que eu era feliz, só que quanto mais eu olhava para minha vida, menos felicidade eu via, porque eu vivia em constante estresse, constante angústia, constante decepção. Tudo que eu fazia, eu não sentia essa alegria, eu não sentia a leveza que eu deveria sentir fazendo as coisas. Quantas vezes eu ia para o trabalho pensando, poxa, por que eu estou indo para o trabalho? Eu ganho o salário no final do mês, só que quando eu pego esse dinheiro, eu não consigo ter nada. Eu não consigo fazer com que a minha vida financeira flua. E eu fui olhando para isso e compreendendo que os meus padrões emocionais estavam interligados com a minha escassez financeira. E quanto mais eu olhava para isso, mais padrões emocionais eu via em mim. A falta de dinheiro, a falta de diálogo com as pessoas que estavam à minha volta, a falta de atenção. Eu não conseguia pegar um livro e ler. Eu não conseguia compreender um livro porque a minha cabeça estava em constante movimentação. Eu não conseguia ter aquela atenção que eu deveria ter na leitura. E isso eu fui compreendendo no decorrer da minha vida, mas só que no dia que eu compreendi, eu olhei o meu histórico e eu percebi uma coisa que me doeu muito, que eu sempre vivi esse padrão, desde quando eu era pequena. Quando eu lia as atividades da escola, muitas vezes eu não entendia, mas só que eu não falava. Quantas vezes eu ia fazer alguma atividade, algum trabalho escolar e eu não compreendia o que eu estava fazendo e mesmo assim eu fazia, mesmo sem entender, mesmo sem compreender aquilo que eu estava fazendo. Por quê? Pelo medo de ser rejeitada, de ser ignorada, de não ser vista, de não ter ninguém para me olhar, para me orientar. Por que isso acontece, Mayara? Porque a gente vai vivendo tantas coisas na nossa infância que vai validando essa não validação. Quando eu senti a necessidade de ter um auxílio externo para compreender alguma atividade, algum material ou algum trabalho, eu não tinha. Então eu buscava me autossuprir, mesmo não sabendo o que eu estava fazendo. E muitas vezes eu olhava para os trabalhos e não estava entendendo o que eu estava fazendo. E hoje eu olho para isso e percebo que muitos trabalhos que eu fiz foram bem-sucedidos, mas eu não lembro deles, porque eu não estava conectada com aquilo que eu estava fazendo. Eu não estava compreendendo verdadeiramente aquilo que eu estava fazendo. Eu estava lendo a frase, eu estava montando e articulando os meus trabalhos, porém eu não estava ligada com eles. Quantas vezes eu olhei para isso e cada vez que eu olhava, mais pontos eu achava de acontecimentos iguais na minha vida. De olhar e falar, poxa, eu comprei essa sandália porque no momento eu achei que essa sandália ia me fazer bem, mas só que ela machuca o meu pé. Mas só que eu experimentei essa sandália, mas só que eu não me validei, eu não olhei para aquilo que eu realmente estava sentindo no momento. Eu só estava tampando uma ferida emocional, querendo consumir, querendo comprar, querendo gastar o meu dinheiro com coisas para acalmar o meu coração. Quando você está desconectado com o valor daquilo que você está querendo comprar, você não sente a verdadeira paz que aquilo deveria exercer na sua vida. Você não compreende que aquela sandália ela vai fazer bem para você. Você entende que aquele livro vai fazer você pensar de uma forma diferente, vai fazer você indagar formas diferentes, vai fazer você olhar por perspectivas diferentes. Mas só que quando você faz as coisas
mas não conectada com elas, e sim buscando elas para suprir uma falha, uma ausência emocional sua, você só vai entupindo o seu guarda-roupa, só vai entupindo os seus materiais, só vai entupindo a sua sala, só vai entupindo a sua cozinha de coisas materiais, sendo que elas não vão fazer bem para você. E no final das contas, você vai olhar tudo ao seu redor e ver que nada te completa, que nada faz você se sentir feliz, nada faz você se sentir completo, nada faz você se sentir você. Isso acontecia para quê? Para tampar buracos emocionais no meu coração. E quando eu compreendi isso, eu entendi que não é uma sandália bonita que vai me fazer feliz, não é um esposo bonito que vai me fazer feliz, não é uma casa bela que vai me fazer feliz, mas sim o significado daquilo que está na minha vida, do porquê que eu estou fazendo aquilo, qual é o conteúdo daquele ser que está presente na minha vida, qual é o conteúdo, qual é o contexto que a minha casa tem na minha vida, qual é o contexto, qual é o significado que uma sandália tem na minha vida. Isso sim fez com que eu enxergasse que a desconexão que eu tinha com os meus materiais escolares, com os meus trabalhos escolares, limitou toda a minha vida. E isso foi o único ponto que eu estou falando para você do meu trajeto até aqui, de autoconhecimento, de reconhecer as minhas feridas emocionais. Eu estou trazendo um mínimo ponto dentre tantos outros como exemplo para você compreender que não compensa você se desgastar fazendo coisas que você não está entendendo por que você está fazendo. Você tem que buscar fazer coisas que realmente tragam algum significado para a sua vida e que esse significado seja real para você, seja benéfico para você. E é assim que eu venho construindo a minha vida, é assim que eu venho pontuando os meus sistemas, as minhas emoções e colaborando para o meu crescimento espiritual, emocional, financeiro, familiar, entre amizades. É assim que eu venho construindo um senso de eu que é genuíno, que é amoroso comigo mesmo. É compreendendo que sim, eu tive vários momentos da minha vida que foram muito difíceis. Sim, eu tive vários momentos da minha vida que eu fui desconexa comigo mesma. Mas só que, olhando para esses pontos, hoje eu consigo compreender o quão evoluída eu já estou e o quão evoluindo eu estou também. E é importantíssimo você também fazer isso. Pontuar a sua vida, olhar coisas mínimas que você fez que sabotam a sua vida até hoje. Essas desconexões, esses padrões tóxicos, as suas vivências, as suas amizades, elas estão todas relacionadas com os seus padrões emocionais da infância. Então, quando você olha para si, quando você se abraça, quando você se acolhe, você compreende que muitas dores emocionais, que muitos padrões emocionais estão impregnados dentro de você até que você olhe para eles, até que você compreenda que eles fazem parte da sua história, mas que muitas vezes precisam ser ajustados. Fique bem e até mais. Tchau, tchau.